Capítulo 5. Do meio ambiente. Artigo 220. Ao município compete proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, de modo a assegurar o direito de todos a um meio ambiente ecológico equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao município. Inciso 1º. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, definir espaços territoriais do município e seus componentes a serem especialmente protegidos, e a forma da permissão para alteração e supressão, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Inciso 2º. Promover a educação ambiental na sua rede de ensino e a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente. Inciso 3º. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Inciso 4º. Estimular ações de educação sanitária e ambiental para a comunidade. Inciso 5º. Combater a poluição urbana, em todas as suas formas, inclusive a visual e sonora. Parágrafo 2º. É assegurada a participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio ambiente e o direito à informação sobre essa matéria através de entidades ligadas à questão ambiental, na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções, na forma da lei, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Artigo 221. O município instalará, na forma da lei, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, em prazo máximo de 6 meses após promulgada esta lei, órgão superior de administração de qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de organismos da administração pública e da iniciativa privada. Artigo 222. O município, na forma da lei, formulará um plano municipal de meio ambiente e através de seus órgãos de administração direta e indireta promoverá. Inciso 1º. A conscientização pública para a proteção do meio ambiente, estabelecendo o programa sistemático de educação ambiental em todos os níveis de ensino e nos meios de comunicação de massa. Inciso 2º. O amplo acesso da comunidade informando sobre as fontes e causas da poluição e degradação ambiental e qualidade do meio ambiente, os níveis de poluição, a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde nos alimentos, água, ar e solo e as situações de riscos de acidente. Inciso 3º. O estabelecimento e controle dos padrões de qualidade ambiental. Inciso 4º. A exigência, na forma da lei, para instalação de obras ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 5º. A preservação, a diversidade e integridade do patrimônio biológico e genético, fiscalizando as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 6º. A definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, representativos de todos os ecossistemas originais do município, vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 7º. A proteção da fauna e da flora, em especial, as espécies ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos, vedadas, na forma da lei,
As práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem sua extinção ou submetam os animais à crueldade. Inciso 8º. A fiscalização e o controle sobre veículos, que devem manter suas emissões dentro dos padrões definidos por lei. Inciso 9º. O estabelecimento de critérios, identificação das áreas de risco geológico, especialmente nos perímetros urbanos e a recuperação de áreas degradadas. Inciso 10. A promoção das medidas judiciais e administrativas, responsabilizando os causadores de poluição ou de degradação ambiental, podendo punir ou interditar temporária ou definitivamente a instituição causadora de danos ao meio ambiente. Inciso 11. O estabelecimento, na forma da lei de tributação das atividades que utilizem recursos ambientais e que impliquem potencial ou efetiva degradação. Inciso 12. A arborização urbana, utilizando, preferencialmente, essenciais nativas regionais e espécies frutíferas. Inciso 13. O controle e a fiscalização da produção, estocagem, transporte, comercialização e utilização de substâncias que comportem risco efetivo ou potencial para a vida e o meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alteráveis pela ação humana e fontes de radioatividade. Inciso 14. A fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 15. O estímulo à utilização de tecnologias economizadoras, bem como de fontes energéticas alternativas que possibilitem a redução das emissões de poluentes. Inciso 16. Requisitar a realização periódica de auditórias no Sistema de Controle da Poluição e Prevenção de Riscos de Acidentes, nas instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada. Inciso 17. Implementar política setorial visando a coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, urbanos e industriais, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. Inciso 18. Estimular e promover, na forma da lei, o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, a fixação de índices mínimos de cobertura vegetal. Artigo 223. São áreas de preservação permanente, como definidas em lei. Inciso 1. Os manguezais. Inciso 2. As áreas estuarinas. Inciso 3. Os recifes de corais. Inciso 4. As dunas e restingas. Inciso 5. As áreas de proteção das nascentes e margens dos rios. Inciso 6. As áreas que abriguem exemplares da fauna, da flora e de espécies ameaçadas de extinção, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias. Inciso 7. As reservas de flora apícola, compreendendo suas espécies vegetais e enxames silvestres. Inciso 8. As cavidades naturais subterrâneas e cavernas. Inciso 9. As encostas sujeitas a erosão e deslizamento. Artigo 224. Constituem patrimônio municipal e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos e culturais. Inciso 1. O Centro Histórico de Salvador. Inciso 2. As praias. Inciso 3. Os parques de Pituaçu, Pirajá e São Bartolomeu,
Abaeté, Dunas, o Dique do Tororó e o Parque da Cidade, e outros sítios históricos. Artigo 225. O poder público municipal, na forma da lei, estabelecerá planos que visem a preservação de dicas, lagos e lagoas existentes no município, não permitindo, sob qualquer hipótese, aterramento e esgotamento sanitários no seu interior, observadas as determinações da lei. Parágrafo 1º. A exploração comercial desses locais somente será permitida se obedecer a padrões explícitos que assegurem a harmonia da paisagem e a manutenção do usufruto público. Parágrafo 2º. O direito ao ambiente saudável inclui o ambiente de trabalho, ficando o município obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à saúde física e mental. Artigo 226. É vedado, no território do município. Inciso 1º. A fabricação, comercialização e utilização de substâncias que emanem clorofluorcarbono. Inciso 2º. A fabricação, comercialização, transporte e utilização de equipamentos e artefatos bélicos nucleares. Inciso 3º. O depósito de resíduos nucleares ou radioativos, gerados fora dele. Inciso 4º. A localização, em zona urbana, de atividades industriais capazes de produzir danos à saúde e ao meio ambiente. Em desacordo com o disposto neste inciso, deverão transferir-se para áreas apropriadas, no prazo máximo de 5 anos. Inciso 5º. O lançamento de resíduos hospitalares, industriais e de esgotos residenciais, sem tratamento, diretamente em praias, rios, lagos e demais cursos d'água, devendo os expurgos e dejetos, após conveniente tratamento, sofrer controle e avaliação de órgãos técnicos governamentais quanto aos teores de poluição. Inciso 6º. A implantação e construção de indústrias que produzem resíduos poluentes, de qualquer natureza, em todo o litoral do município, compreendendo a faixa de terra que vai de pré-mar até 5.000 metros para o interior. Inciso 7º. A incineração de lixo a céu aberto, em especial de resíduos hospitalares. Inciso 8º. A fabricação, comercialização ou utilização em seu território, de novos combustíveis, sem aprovação prévia da Câmara Municipal. Artigo 227. Para os efeitos do estabelecido no artigo anterior, o município através do Executivo, promoverá. Inciso 1º. A identificação de atividades industriais situadas nas zonas urbanas predominantemente residenciais, capazes de produzir danos à saúde ou ao meio ambiente, que deverão ser estimuladas ou obrigadas a se transferir para local melhor adequado no prazo de 5 anos. Inciso 2º. A identificação de hospitais, indústrias e esgotos residenciais que lançam, sem tratamento, resíduos e dejetos diretamente em praias, rios, lagos e demais cursos d'água, os quais passarão a sofrer controle e avaliação pelo município e serão ratificados, para adoção das providências necessárias ao saneamento das irregularidades. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o Executivo Municipal buscará o desenvolvimento de ações conjuntas com o Estado, especialmente no que tange à cobrança e exigibilidade das penalidades definidas na legislação estadual de proteção ambiental para as hipóteses de ações predatórias ao meio ambiente. Artigo 228. O município elaborará e operará um plano diretor de áreas verdes de lazer, que deverá corresponder aos padrões de distribuição e estratificação da população, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o qual deverá integrar as massas vegetais e vazios aproveitáveis para tais finalidades, adotando-se quanto possível um sistema unitário e contínuo. Parágrafo 1º. O Plano Diretor de Áreas Verdes, espaço aberto à recreação, será de iniciativa do Executivo e aprovado pela Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O município,
Em seguida a aprovação do Plano Diretor de Áreas Verdes e Lazer, aprovar a legislação pertinente a áreas verdes com base nas diretrizes gerais fixadas neste plano, consolidando-o, complementando-o, se for o caso. Parágrafo 3º. O município buscará integrar os esforços da comunidade, na organização e manutenção das áreas verdes, bem como na arborização dos logradouros. Parágrafo 4º. O município poderá conceder incentivos para os empreendimentos que propiciem a manutenção de áreas arborizadas, ou de valor ecológico notável. Parágrafo 5º. O município envidará os esforços necessários, junto a todas as esferas de governo, objetivando extinguir todos os lançamentos, in natura, de esgotos domiciliares, dejetos industriais, lixo urbano e resíduos de embarcações marítimas na Baía de Todos os Santos e no litoral atlântico, especialmente os resíduos de petróleo provenientes de transbordos ou lavagens de tanques, aplicando-se sanções aos causadores de prejuízos ambientais. Artigo 229. O Poder Executivo elaborará e operará um plano diretor de saneamento, a ser aprovado pela Câmara Municipal e obrigatório para as empresas concessionárias ou permissionárias dos serviços públicos, que o deverão atender rigorosamente, não sendo permitida a renovação da concessão ou permissão nos casos de infrações. Artigo 230. A criação de unidades ou parques de conservação por parte do poder público, com finalidade de preservar a integridade de exemplares dos ecossistemas, será imediatamente seguida de desapropriação e dos procedimentos necessários à regularização fundiária, bem como da implantação de estruturas e fiscalização adequada. Artigo 231. A administração municipal e concessionárias de serviço público publicarão relatório semestral de monitoragem da qualidade da água distribuída à população. Artigo 232. É vedada a instalação de aterro sanitário, usina de reaproveitamento e depósito de lixo, em locais inadequados que não estejam de acordo com pareceres técnicos competentes, inclusive em rotas de tráfego, evitando-se acidentes. Parágrafo único. Para os efeitos do estabelecido neste artigo, o município, no prazo de 180 dias a partir da publicação desta lei, através do Executivo, promoverá a desativação do aterro sanitário e depósito de lixo, no qual se deverá instalar usina de reaproveitamento para local que se adeque às exigências desta lei, cujo espaço aéreo não sirva de rotas de aviação. Artigo 233. O município elaborará o Código de Defesa do Meio Ambiente. Parágrafo 1º. O código referido no caput deste artigo será de iniciativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente e aprovado pela Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O código definirá as penalidades decorrentes de sua violação. Artigo 234. A lei definirá os critérios e métodos de recomposição ambiental bem como as penalidades impositivas aos infratores, independente da obrigação que lhe incumbirá de arcar com todas as despesas necessárias à integral recuperação dessas áreas. Artigo 235. O município deverá consultar o Conselho Municipal do Meio Ambiente quando da concessão de licenças para obras e atividades com potencial de impacto ambiental, nos casos não apreciados pelos órgãos congêneres do Estado e União. Artigo 236. Os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser precedidos no mínimo de tratamento primário completo na forma da lei. Parágrafo 1º. Fica vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta, e águas pluviais e esgotos domésticos ou industriais. Parágrafo 2º. As atividades poluidoras deverão dispor de bacias próprias de contenção para as águas de drenagem, na forma da lei.